Tem um caso aqui que está repercutindo muito na internet e eu queria trazer aqui, que é o caso desse pai, né? Está tendo um julgamento dele agora, de um pai que descobriu que o seu genro estava batendo na sua filha, um senhor de uns 60 anos, e esse caso aconteceu em 2015, quando agora foi o julgamento. O que chamou a atenção é que o senhor ele foi absolvido, né? O juiz entendeu que foi baseado em forte emoção que ele resolveu. Não foi o juiz entendeu que não foi vingança, entendeu? E foi ali tomado pela emoção, ele tomou aquela decisão de dar uma surra no genro. Então ele, um pai, imaginei um pai descobrir que alguém está batendo na sua filha, o marido, né? É muito triste para um pai saber que o genro está ali batendo na sua filha, e nesse caso aí a moça estava grávida ainda, né? E o senhor ficou sabendo dessa história e ele foi tomado, né, por uma emoção muito grande, e ele resolveu ir pegar o genro. Aí lá conta que ele amarrou o genro numa árvore lá e desceu a taca. Entendeu? E aí o juiz entendeu ali e absolveu ele. E a gente vê essa história, né, e a gente para pensar, né, mano, como que é para um pai, né, ver uma situação dessa. Você tem sua filha ali que você criou com tanto amor, com tanto carinho, e você descobrir que tem alguém ainda batendo, né, o marido, a pessoa que seria ali para trazer proteção, que seria para cuidar da sua filha, né? Porque o pai ele fez o papel dele, ele cuidou da filha, ele cuidou com amor, com carinho, ele entregou essa moça, né, para outra pessoa, para o homem, né? E o homem que tem esse tipo de atitude, que bate mulher, é deplorável uma situação dessa. Né? E aí você vê aí que o pai, ele teve essa atitude sobre forte emoção, né? Eu acho que todo mundo teria isso, não tem como você descobrir que alguém está batendo na sua filha, na filha que você criou, na filha que você tanto ama, você saber que o marido está batendo nela, mano, a emoção vem e você vai para cima, você vai querer fazer alguma coisa, entendeu? Você não vai deixar barato, né? Isso deixa uma lição, né? Deixa uma aprendizado, deu uma percepção que, tanto como o juiz absolveu ele, isso deixa como um exemplo também, né? Que o cara vai querer bater numa mulher aí, você sabe da família dela, sabe que os homens da família dela vai deixar isso barato, entendeu? Isso é uma coisa inaceitável nos dias de hoje, né? Na era que a gente vive, no tempo que a gente vive, né? Ainda tem esse tipo de comportamento, né? Esse mau comportamento, um comportamento mal visto, que deveria ter acabado na humanidade, né? Um homem agredir uma mulher, né? Isso não faz o menor sentido. Já passou da hora da sociedade entender isso, de pessoas que ainda têm esse tipo de comportamento, né? Entender e parar com essa barbárie, né? Que isso é uma coisa muito barbárie. Você querer agredir uma mulher, né? Um homem agredir uma mulher, a gente sabe que a parte fisiológica, né? Do homem ele é muito mais forte, ele tem muito mais força, ele tem mais testosterona, e a mulher, no sentido fisiológico, ela é menos, né, do que o homem tem uma força maior. E, e o cara partir para uma agressão, bater numa mulher, entendeu? E aí, nesse caso aí, esse cara ele aprendeu uma lição, que a mulher tinha pai, a mulher tinha família, e o homem agiu. E às vezes também o que acontece? Uma situação dessa, a gente fica esperando, às vezes, a sociedade, a justiça, né, ir atrás do agressor, e às vezes, muitos casos, a justiça, às vezes, não tem nem estrutura para ir atrás, né, e quem está próximo ali, às vezes, não pode intervir, ou não pode, sei lá, fazer alguma coisa, porque ela pode ser penalizada. No caso desse senhor aí, ele não foi penalizado, o juiz entendeu, mas foi para a justiça, entendeu? Como tentativa de homicídio, né? Então houve todo um percurso que a justiça ele teve que ir lá esclarecer, o pai da moça teve que esclarecer para o juiz a situação, e ainda bem que ele teve essa sorte que o juiz entendeu, né? Que ele com a motivação, né? Porque ele fez aquilo, e o juiz declarou, né, e não puniu ele. Mas sobre isso, porque é também entendido que a gente não pode fazer justiça com as próprias mãos. Né? A gente, aqui a lei do país, ela entende que você não pode fazer justiça com as suas próprias mãos, né? Você precisa deixar que o Estado tome conta, que o Estado faça alguma coisa. Mas em algumas situações o Estado não vai estar lá, o Estado não vai estar próximo, né? E aquele negócio, se alguém tocar na sua família,
tocar no seu filho, tocar no, entendeu? Você, a emoção vai tomar conta e às vezes você vai fazer besteira, você vai querer uma punição, você vai querer, né, que essa pessoa pague por isso, até para ela parar e cessar com essa agressão, que foi no caso desse aí. O, o cara cessou, ele teve que intervir, o pai teve que intervir. Eu acho que qualquer pai faria isso, não tem como um pai ver uma situação dessa e ficar calado e não fazer nada. Então, assim, eu fiquei alegre, né, de entender que a justiça entendeu que ele e não puniu esse pai, né? Ele não puniu esse pai. E foi um exemplo também para deixar para quem fica tocando uma mulher, tocar em que elas têm parente, que ela tem pai, que ela tem alguém por ela, né? Que ela não está abandonada no mundo, entendeu? E essa é a mensagem que eu quero deixar aqui. Queria que você deixasse a sua opinião. Se fosse você no caso desse, o que você faria? Qual a situação que você tomaria? Qual a decisão que você tomaria em relação a isso? É muito triste para o pai, né? Ver alguém batendo na sua filha, no seu filho e não intervir, não fazer nada. Não tem como. Isso é uma coisa assim do instinto do pai, né? Do instinto da família proteger os seus. E nesse caso aí, o juiz entendeu, né? O pai entendeu e absolveu ele, né? Eu quero que você deixe aí a sua opinião sobre esse caso, sobre essa situação, o que, que você acha disso, como é que a gente precisa também deixar uma mensagem de conscientização, né? Chega, já parou, já passou o tempo de homem ficar agredindo mulher, dentro do marido ficar agredindo a esposa, no ambiente, no lar, né? De agressão, isso tem que ser deixado para trás, a gente precisa seguir como humanidade e abandonar essas práticas horríveis. Tem várias outras formas de você lidar com os problemas, né, que tem na família, você através do diálogo, através da conversa, você vê que o relacionamento não está funcionando, você deixar sair, né, e não partir para uma agressão, querer agredir, às vezes até culminar no assassinato, né, que é em muitos casos aqui no Brasil acontece. Então deixa aí a minha mensagem, deixa a minha reflexão e deixa aí seu comentário, deixa aí a sua opinião sobre essa situação, beleza? Até o próximo vídeo.